Olá! Na aula de hoje a gente vai falar sobre patologia óssea, tá? A patologia óssea é um tema extremamente extenso, então a gente vai abordar dentro desse tema de patologia óssea as lesões mais comuns, né, no nosso dia a dia clínico. Então, a primeira lesão que a gente vai falar, ou a primeira doença dentro da patologia óssea é a displasia cleidocraniana, tá? A displasia cleidocraniana também pode se chamar de desostose cleidocraniana. Ela vai ser uma doença que a gente vai ver uma doença óssea generalizada, né? Ela vai ser ocasionada pela mutação de um gene, que é o RUNC2. Quando tem essa mutação desse gene, e ela vai causar uma alteração na diferenciação osteoblástica, na maturação dos condrócitos, né? Então, consequentemente, vai afetar no processo de formação óssea, assim como na ossificação endocondral também. Uma característica que eles acreditam é que esse gene também tem uma importância na diferenciação osteoblástica, então, por isso que qualquer alteração de mutação nesse gene vai fazer com que a gente haja uma alteração vai causar as anormalidades dentárias, né, por conta dessa diferenciação nos odontoblastos, né, que ela vai alterar na diferenciação dos odontoblastos, então, consequentemente, a gente vai ter uma alteração na formação do órgão de esmalte e também na proliferação da lâmina dentária. Por isso que a gente vê tantas alterações dentárias acontecendo na displasia cleidocraniana, tá? Como a gente falou, essa alteração na ossificação, principalmente nos ossos membranosos, então a gente vai ver a clavícula sendo né, da displasia cleidocraniana, um dos ossos mais afetados e que mais chamam a atenção para a gente, alterações de crânio, ossos chatos e, como a gente já falou, na ossificação endocondral. Ela tem na prevalência de 1 para 1000 casos, né? E os ossos mais afetados que a gente tem é na clavícula e no crânio. Então, esse ator, né, é um ator de uma série, eu não a conheço, que é o Stranger Things, mas ela é muito famosa, né, muito conhecida, e ele é umas pessoas públicas, né, que falam publicamente que ele apresenta a displasia cleidocraniana e fala muito sobre a doença. Então, as características clínicas de um paciente com displasia cleidocraniana são características clássicas desse paciente. Então, normalmente esse paciente apresenta estatura baixa, escoliose, o crânio grande, né? Aqui a gente tem um caso de uma paciente nossa, do nosso serviço, e aqui essa imagem clássica do livro do professor Neville. Então, a gente consegue ver essas características clínicas, né, que a gente estava falando, um crânio grande, até adiantei para a gente mostrar elas nas imagens. Então, a gente vê aqui um crânio grande, uma brossa frontal, né, e parietal em ambos os casos, né? Esse hipertelorismo ocular, eu tive que proteger aqui, então a gente não consegue ver tão bem, né, a identidade da paciente. A gente vê o nariz com uma depressão, né, com a ponte deprimida e uma base alargada, né, os pacientes, eles normalmente apresentam esse pescoço com essa aparência alongada. A grande característica que a gente tem dos pacientes que apresentam displasia cleidocraniana, né, como a gente falou, que vai afetar principalmente a clavícula, vai ser ou uma hipoplasia da clavícula, né, ela vai estar diminuída em menor tamanho, ou essa clavícula ela vai apresentar a gente vai apresentar essa clavícula diminuída, ela é hipoplásica. Em alguns raros casos, a gente pode ver até a não formação dessa clavícula, tá? Mas ela, em 10% dos casos, a gente vê a ausência da clavícula, mas na grande maioria dos casos ela apresenta uma hipoplasia, tá? Uma diminuição do tamanho da clavícula. Então, consequentemente, a gente vê uma hipermobilidade acontecendo, esses ombros, né, tanto estreitos, e a gente consegue ver uma projeção desses ombros, né, até uma hipermobilidade, uma queda, por conta dessa hipoplasia da clavícula, tá? Uma característica também são os ossos wolframianos, né, que são mais que a gente vai acabar observando durante esse fechamento, que é uma característica radiográfica também, que ele tem um fechamento tardio, né, das ossificações, das suturas, né, cranianas, ou até umas aberturas por toda a vida, ou então mesmo a formação dos ossos wolframianos, tá bom? Importante para a gente também falar
quando a gente fala de displasia cleidocraniana, principalmente para nós cirurgião dentistas, são as manifestações orais da doença. Então, a gente normalmente vê um palato ogival estreito, né? Em alguns casos, a gente apresenta fenda palatina. A gente tem uma retenção prolongada dessa dentição decídua. Consequentemente, a gente também vai ter uma erupção retardada, né, dos dentes permanentes. A gente vê um alargamento desse osso alveolar, vê uma maxila hipoplásica, como a gente consegue observar aqui. Em alguns casos, né, como a maioria a gente vê, a formação de dentes supranumerários, que é outra característica que chama muito a nossa atenção na displasia cleidocraniana. Às vezes, a quantidade de dentes supranumerários são imprevisíveis, né? A gente não tem como relatar quantidade de dentes supranumerários. Então, essa aqui é uma imagem daquela paciente anterior que a gente mostrou, né? Uma foto intraoral. Então, aqui a gente consegue ver esse espaçamento, né, dos incisivos inferiores, normalmente por o alargamento desse osso alveolar. A gente consegue ver esse palato ogival também. Na maioria das vezes, essa maxila está hipoplásica, né? Também, então a gente consegue ver. E a presença desses dentes permanentes, né? Desses dentes supranumerários. Então, aqui também uma imagem radiográfica daquela paciente. Então, a gente vê uma quantidade imensa, né? A gente vê uma confusão aqui, ela também de dentes, né? Retidos, inclusos, e também de dentes supranumerários, tá bom? Então, radiograficamente, a gente também pode falar importante. Nesse caso, a gente não vê, mas em alguns casos, uma das características radiográficas importantes é um trabeculado mais grosseiro, né, dessa mandíbula. A gente vê com uma maior densidade óssea dessa mandíbula. A gente vê uns ramos mandibulares mais estreitos, né? Muitas das vezes ele é tão estreito que a gente vê eles quase paralelos. A gente também pode ver uma hipoplasia, né, dos seios. A gente não está vendo aqui tão claramente, né, no caso dela, mas a gente pode ver acometendo grande parte desses pacientes, tá bom? Como a gente falou, é uma doença que tem manifestação não só dentária, né, manifestação crânio-facial. Então, a gente vai fazer o tratamento de acordo com as necessidades do paciente, principalmente com as necessidades funcionais. Não existe um tratamento específico, esse tratamento normalmente é um tratamento multidisciplinar, né? Não só nós, cirurgião dentistas, como cirurgião de cabeça e pescoço, bucomaxilo, né? A gente precisa de uma interação de um tratamento multidisciplinar. Normalmente, os pacientes eles têm uma vida normal e a grande parte dos tratamentos dentários são resolvidos, né? A gente faz ou a extração desses dentes, né? A gente vai fazer a extração desses dentes supranumerários, a exposição cirúrgica desses dentes inclusos, né? O tratamento ortodôntico desses pacientes, fazendo o tracionamento desses dentes de série que sejam possíveis de serem tracionados. Os pacientes com hipoplasia de maxila ou então alguma outra deformidade importante, né, que aconteça facial, você consegue, através da cirurgia ortognática, ajustar. E também, caso seja necessária, a utilização de implantes dentários, tá? Então, a displasia cleidocraniana ela é muito clássica, então é importante para a gente se atentar com as características crânio-faciais importantes, as anormalidades dentárias e, principalmente, a alteração de clavícula, que ela pode estar hipoplásica e, em alguns casos, ausente. Lembrando que pode ser uni ou bilateral. Então, isso faz com que ela haja aquela projeção dos ombros, que é clássico que a gente olha e a gente consegue observar esse paciente já no exame físico extraoral, a gente já consegue observar algumas dessas alterações importantes para a gente, tá? Uma outra doença importante para a gente dentro da patologia óssea, e a gente vê muito na nossa clínica, é a osteoesclerose idiopática, muitas das vezes confundida com outras doenças, tá? A osteoesclerose idiopática, ela consiste no aumento focal da densidade óssea sem uma causa conhecida, né? Ela não tem ainda não se sabe o porquê ela ocasiona, mas sabe-se que ela não tem de origem inflamatória, que muitas das vezes ela é confundida, tá? Quando você vê um foco radiopaco sendo de origem inflamatória, né, vindo de um dente não vital ou de uma inflamação pulpar, aí você não vai chamar de uma osteoesclerose idiopática. Nesse caso, esse foco radiopaco, ele vai ter outro nome, como no caso de uma osteite condensante ou de uma osteomielite focal crônica esclerosante,
tá? Então, normalmente, quando a gente vê essa área radiopaca sem nenhuma causa atribuída, a gente vai fazer teste de vitalidade nesse dente. Esse dente não vai ter nenhuma lesão cariosa, não vai responder esse teste de vitalidade. Então, a gente vai classificar ele como uma osteosclerose idiopática, tá? Alguns chamam de ilha óssea densa, herniação óssea, redemoinho ósseo. Alguns desses nomes a gente pode chamar, tá? Algumas dessas denominações. Não existe uma predileção por gênero, tá? A sua prevalência aí é em média de 5%, mais ou menos, dos pacientes. Normalmente, eles podem surgir da primeira à segunda década, tá? Primeira e segunda década. Eles normalmente permanecem estáticos, mas em alguns casos que não acontece, que eles não estejam estáticos, o crescimento é extremamente lento. Normalmente eles crescem até atingir uma maturidade, e aí quando eles chegam nesse momento, eles se estabilizam, né? E ele cessa esse aumento, ou então em alguns casos, né, poucos casos, a gente vai ver uma regressão completa dessa lesão, né, dessa área radiopaca, tá bom? Geralmente o pico de prevalência na terceira década de vida, eles são assintomáticos, o paciente não tem nenhuma queixa, são achados de radiografia de rotina. O paciente vai fazer um tratamento odontológico, ele faz uma radiografia panorâmica e aí a gente vê essa área radiopaca, tá bom? E a localização dele, 90% dos casos é em mandíbula, na região de primeiro molar. Ou também a gente pode ver em segundo pré ou segundo molar, tá? Então a gente vai ver uma área focal, em alguns casos, escleróticas. Lógico, descartar a possibilidade de um osteoma, né? Uma possibilidade de uma síndrome de Gardner, se a gente tiver vários focos, né? Então, tem que descartar essa possibilidade. Então, são áreas radiopacas bem definidas, pequenas, né? Variando de 0,2 a 2. Elas podem ser redondas, elípticas, né? Como a gente vê aqui, mais arredondadas, mais elípticas, mais ovaladas. Então, lembrem, sempre uma área radiopaca associada ao primeiro molar, ou segundo pré-molar, ou segundo molar, tá? Com dente com resposta, né? Vital, um dente sem nenhuma cárie, ou que ele não apresente nenhuma outra alteração, nenhuma inflamação pulpar que justifique a presença dessa lesão, tá bom? Vai estar ali próximo ao ápice, né, do dente, né, e ele pode também estar interradicular, né, aqui a gente não vê tanto, mas em alguns, até tá um pouco, né, a gente pode ver em alguns casos ele interradicular, tá bom? A gente pode ver em alguns casos uma reabsorção da raiz ou até mesmo uma movimentação dentária, mas não é comum, isso é bem, bem difícil, bem raro. Então, aqui a gente vê um outro caso que a gente também vê essa área radiopaca ali próximo, mais ou menos ao segundo molar, né, próximo à raiz, uma área radiopaca, um foco radiopaco, né, sem nenhuma etiologia. A gente faz o acompanhamento radiográfico desse paciente. Aqui mais um caso nosso, né, do ambulatório, também onde funciona o nosso curso de atualização clínica e cirúrgica, em estomatologia lá na UERJ, também uma outra imagem radiopaca associada a um pré-molar. Então, a gente vai fazer o diagnóstico através de anamnese, características clínicas e radiográficas. Então, a gente vai examinar esse paciente, vai ver clinicamente que ele não tem nenhuma queixa, vai fazer teste de vitalidade e vai fazer o exame radiográfico, né? Caso o paciente tenha algum sintoma ou haja uma expansão, é indicado fazer biópsia, mas caso não, né? Se a gente vem acompanhando e a gente não teve um aumento muito pequeno, a gente não precisa fazer nenhum tipo de biópsia, tá? A vitalidade, a ausência de uma restauração profunda distingue a gente de uma osteite condensando e nenhum tratamento é indicado para esses casos, tá bom? A terceira doença importante que a gente vai falar dentro da patologia óssea é a doença de Paget do osso, tá? Ou osteite deformante, a gente também pode chamar. Ela é a segunda doença metabólica mais importante, né? Só seguida da osteoporose. Ela vai se caracterizar por uma deposição e uma reabsorção, né? A gente vai ver os osteoblastos e os osteoclastos atuando, né, nesse osso, então a gente vai ver uma deposição e uma reabsorção óssea acontecendo simultaneamente, levando muitas das vezes a uma deformidade e uma alteração em enfraquecimento esquelético. Normalmente ela comete adultos mais velhos, né, mais de 40 anos, não se sabe a etiologia dela, existem muitas possibilidades, né, se ela é inflamatória, viral,
genética, endócrino, né? Algumas etiologias, algumas possibilidades são levantadas, mas nada ainda que leve em consideração o que pode ser, tá? Então, ela tem uma predileção por homens, né? Uma pequena predileção por homens, brancos, de progressão lenta. Geralmente, ela atinge mais de uma área, geralmente ela é poliostótica, quando ela atinge mais de um osso, tá? A gente vai ver essa doença, em alguns casos, a gente vai ver um aumento e um crescimento desse osso, né? As alterações ósseas normalmente assintomáticas, mas um pequeno percentual dos casos a gente tem dor óssea, o paciente se queixa de dor óssea, tem um sintoma de dor. Normalmente é descoberto como achado de rotina, né, nesses pacientes que tenham que sejam assintomáticos, ou então quando eles vão fazer algum exame, uma sorologia, e ver uma alteração na fosfatase alcalina, então eles levantam a possibilidade de uma doença de Paget. Então a gente vê essa remodelação acontecendo, né, anárquica, né, simultânea, perda e ganho. Os ossos mais afetados que a gente vê os ossos lombares sendo afetados, pelve, crânio, fêmur e tíbia, tá? São as localizações mais acometidas. Então a gente vê esses ossos normalmente espaçados, alargados, tá? E, normalmente, por conta dessa deposição e reabsorção, a gente vai vendo essa estrutura óssea não sendo uma estrutura óssea normal. Então, esse osso vai ficando mais enfraquecido e ocorrendo mais chance de fratura. Normalmente, a gente vê como a gente vê que ele atinge, né, os ossos lombares, a gente vê uma postura, um arqueamento do paciente, né? Então, a gente chama de postura simiesca. Quando a gente tem o envolvimento do crânio, o paciente repara que ele vai encaixar um chapéu, um boné, que o paciente tem o hábito de usar e ele não encaixa. Um outro fator importante para a gente que chama a nossa atenção, principalmente, é quando o paciente vai fazer o uso da prótese, que quando ele é dentado, ele percebe que aquela prótese também não está encaixando. Dependendo da expansão, você tem algumas estreitamento de alguns forames, então, consequentemente, a compressão de alguns nervos, né? Calcificação e complicações cardiovasculares também podem acontecer. E, principalmente, para a gente vai ter acometimento dos ossos gnáticos, tá? Esse acometimento dos ossos gnáticos, principalmente maxila. Então, a gente vai ter um alargamento do terço médio da face, que pode ocasionar esse alargamento, uma obstrução nasal, dos cornetos, obliteração de seios, né? Desvio de septo. A gente tem uma deformidade, como a gente chama aqui, de leontise óssea, que é quando a gente vê, né, que parece uma face de leão, né, nesses casos mais extremos. Aqui a gente vê um pouco de um paciente nosso que a gente acompanha na nossa especialização. A gente também pode ver nos pacientes, os pacientes que são dentados, né, quando você vai vendo esse alargamento dos ossos gnáticos, você vai causando diastemas, né? O paciente vai tendo diastemas acontecendo. Então, nesse processo de reabsorção e deposição, ela vai ter em vários momentos, né? A gente vai ter vários estágios da doença. Então, radiograficamente, a gente vai ver ela de diversas formas. Então, a gente vai ver horas, aqui a gente não vê tão classicamente nesse paciente nosso, mas aqui vê um pouco, né? Áreas mais radiolúcidas, áreas mais radiopacas. Então, no estágio normalmente inicial, a gente vê menos radiodenso, né? E aí ela vai formando um padrão de um trabeculado. A gente fala, que acho que tem no próximo, flocos de algodão. Então, a gente vê isso também acontecendo no crânio, né? Esse floco de algodão. Então, a gente vai vendo essas áreas de deposição e reabsorção acontecendo. Então, a gente vê essa mistura, tá? Esses flocos de algodão, essas áreas, a gente também pode ver na mandíbula, né? Essas áreas se misturando de áreas mais radiopacas com áreas radiolúcidas, tá bom? Em alguns casos, a gente vê uma hipercementose, né, da raiz, né? Uma hipercementose acontecendo. Também é importante, muito semelhante ao que a gente vê na displasia cemento-óssea. Então, o diagnóstico da doença óssea de Paget a gente vai fazer através das características clínicas, radiográficas, e principalmente a gente pode pedir laboratorial, né, sorologia. Então, nesse caso, a gente vai fazer a cintilografia óssea, né, às vezes para a gente determinar a extensão, e a gente vai pedir cálcio, fósforo e a fosfatase alcalina, tá? Então, cálcio e fósforo, normalmente nesses pacientes estão normais, e a gente vai ter um aumento do nível da fosfatase alcalina acontecendo.
E esse aumento do nível da fosfatase alcalina também ajuda a gente a fechar o nosso diagnóstico da doença óssea de Paget. Lógico, né? A gente também pode lançar mão de uma biópsia e também o histopatológico, mas a gente não precisaria, tá? A gente pode fazer sem a biópsia. A gente tem algumas complicações dentárias, né? Como a gente falou, né? No momento, o tratamento da doença é um tratamento crônico, lento, né? Muito difícil, né? Da gente fazer. Então, é um tratamento que exige empenho. Muitas das vezes foi-se utilizado, né, para o tratamento o uso de bisfosfonatos, né? A gente sabe que o uso de bisfosfonatos eles são ruins para os ossos gnáticos, né? A gente hoje já tem estudos falando sobre bisfosfonatos, mas no caso de doenças de metabolismo ósseo, eles têm uma indicação. Então, é sempre o ideal que a gente deixe esse paciente sem nenhuma alteração dentária, para que ele possa começar, se ele realmente tiver que fazer uso do bisfosfonato, ele não tenha, né, nenhum tratamento dentário necessário, né, por causa da gente sabe da chance de osteonecrose desses pacientes, né, do maior chance de osteonecrose nesses pacientes que a gente acompanha de doença óssea de Paget, tá? Então, lembrando da hipercementose, então, em algumas fases a gente vai ter dificuldade na extração desses dentes por conta de anquilose. A gente também tem alguns momentos, dependendo do momento que a gente esteja da deformidade, a gente vai ter uma fase mais lítica. As próteses vão ter que ser trocadas de tempos em tempos por conta do alargamento desse osso, tá? Então, tudo isso é importante e a gente tem, em 1% dos casos, menos de 1% dos casos, a malignização e o osteosarcoma relacionado à doença óssea de Paget, tá bom? Uma outra lesão importante para a gente é a lesão central de células gigantes ou granuloma de células gigantes. Também é uma lesão intraóssea de etiologia desconhecida, não se sabe, ainda é discutível se ela é uma lesão reacional ou então uma neoplasia benigna, tá? Ela normalmente se divide em não agressivas e agressivas. Ela acomete pacientes de ampla faixa etária, a gente normalmente vê pacientes antes dos 30 anos, ela tem uma predileção pelo gênero feminino, pela mandíbula, principalmente cruzando a linha média, tá? A gente vê elas normalmente cruzando a linha média, então ela tem uma predileção pela região anterior. Clínica e radiograficamente, a gente pode dividir a lesão central de células gigantes em não agressivas e agressivas. Quando a gente estiver falando de uma lesão não agressiva, que é a maioria dos casos, o paciente ele não vai ter dor. O crescimento normalmente é lento, né? Ele não tem nenhum tipo de sintoma, a gente não vê perfuração da cortical acontecendo, não vê reabsorção radicular acontecendo e normalmente é um achado de radiografia de rotina, tá? Já nas lesões agressivas, que é a menor parte dos casos, a gente vê o paciente com queixa de dor, a gente vê um crescimento rápido, né, uma expansão dessa cortical, perfuração, reabsorção radicular acontecendo, né, ocasionando deslocamento dentário ou até em alguns casos mesmo parestesia, tá? A gente pode ver isso acometendo, se estendendo para esse tecido mole, né, que vai estar ali próximo à região de revestimento, fazendo um apagamento de fundo de vestíbulo, ou até mesmo, em alguns casos, uma ulceração, tá bom? Então, aqui, a gente sabe que radiograficamente elas também podem ser lesões uni- ou multiloculares, elas são bem delimitadas, né? Elas podem ser lesões pequenas ou até lesões bem extensas, então o diagnóstico diferencial é importante para que a gente elimine a possibilidade de uma lesão inflamatória ou periapical, como a gente já falou, né, nos módulos anteriores, ou até mesmo um tumor odontogênico como o ameloblastoma, que tem uma predileção pela região anterior também. Então, aqui é uma lesão, uma imagem uma imagem da internet. Não, aqui tá a internet, desculpa, uma imagem do Neville, tá? Que a gente vê essa área em região anterior, essa área radiolúcida, tá? Na região anterior, até mesmo associada aqui uma ulceração. Esse é um caso nosso, muito bonito, de uma paciente com exatamente uma paciente jovem, na época ela tinha uns 32 anos, se eu não me engano, que ela chegou com esse caso. Então, a gente vê aqui uma lesão bem extensa, né, se estendendo em toda a região anterior de mandíbula, cruzando a linha média, exatamente como a gente relatou que é o mais comum. Essa paciente
tinha um apagamento do fundo de vestíbulo já, né? Então foi feito uma biópsia, foi feito o diagnóstico, né? E aí a gente tem histopatologicamente o que a gente vê, né? Essa imagem do Neville, mas é o que a gente vê normalmente na lesão central de células gigantes, a presença de múltiplas células gigantes, né? Que são essas células aqui dentro de um tecido fibroso, né? Um estroma de um tecido frouxo fibroso. Então, isso é uma característica da lesão central de células gigantes. Então, a gente pode ver também alguns... aqui, deixa eu ver se tem alguma área, né, de um osso se formando também, uma neoformação óssea, pode ter uns extravasamentos, né, como a gente vê aqui também acontecendo. Então, o tratamento normalmente da lesão central de células gigantes, a gente pode fazer esse tratamento com corticoide intralesional, que foi o que a gente fez nesse caso dessa paciente, tá? A gente fez com triancinolona, que é o mais barato, né? Que a gente conseguia paciente que não tinha muito recurso, mas a gente pode fazer também através da calcitonina, né? Subcutânea ou nasal, que são mais caros, né? A calcitonina é mais cara, principalmente a nasal, então às vezes foge um pouco dependendo do paciente que você atenda, né? O tipo de paciente que você atenda. A gente tem alguns casos de recidiva, né, acontecendo, né? A recidiva vai variar bastante e aí a gente vai tentar fazer o máximo que a gente conseguir para reduzir essa lesão através das injeções de corticoide e para poder fazer a curetagem dessa lesão, que foi o que aconteceu com essa paciente. A gente fez o uso do corticoide, né? Fez a terapia, o protocolo com corticoide intralesional, diminuiu bastante aquela lesão e essa paciente foi submetida à remoção da lesão, tá bom? O prognóstico é extremamente favorável. Uma outra doença rara, né, uma condição rara que a gente tem é o querubismo. Ela vai acometer também os ossos gnáticos, né? Ela normalmente ela é herdada, né? Geralmente ela é herdada como um traço autossômico dominante, tem uma expressividade variável de um paciente para outro, mas ela tem já alguns relatos, a gente vê muitos representando de novas mutações, não necessariamente como um traço autossômico dominante. No caso do querubismo, o que a gente vai ver é uma ativação desses osteoclastos, esses osteoclastos vão estar mais ativados, né? Então, consequentemente, eles vão causar destruição nesse osso, principalmente da mandíbula. Então, a gente vai ver um aumento de volume acontecendo bilateral, geralmente na região posterior de mandíbula, lembrando aqueles anjos que eles chamavam, né, no barroco de querubins. Normalmente são pacientes jovens, crianças, né, de 2 a 5 anos, mas a gente também vê eles normalmente se desenvolvendo até os 10, 12 anos, e aí eles progridem até a puberdade quando eles estagnam, né, elas estabilizam e elas vão regredindo, tá? Em alguns casos a gente pode ver essa regressão não acontecendo totalmente, mas na maioria a gente vê essa estabilização e regressão. Então, como ela acomete região posterior de mandíbula, a gente vai ver essa expansão, né, acontecendo simétrica, né, e essa bochecha rechonchuda que a gente fala, tá? Uma característica que a gente tem quando a gente vê esse deslocamento acontecendo também na região de órbita, né, que é a projeção dos olhos do paciente, a gente vê essa projeção acontecendo. Então, quando a gente... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Aqui, que a gente fala que são os olhos voltados para cima por conta dessa projeção. Então, lembrando ainda mais, né, esses querubins, tá? Normalmente a gente vê ela cometendo ângulo e ramo de mandíbula, tá bom? Mas a gente também pode ver o envolvimento da maxila acontecendo, tá? Então, consequentemente, a gente vai ter deslocamento de dentário, falha nessa erupção dentária dessas crianças, tá? Dificuldade na deglutição, na fonação, na mastigação, né? Obstrução em alguns casos de via aérea também são importantes para a gente. Então, aqui, mais um caso, né, dessa projeção, que dá a sensação dessa bochecha rechonchuda, né, um pouco mais por conta dessa projeção. Então, radiograficamente, a gente vai ver essas lesões radiolúcidas acontecendo, né? Lembrem, ela vai normalmente até a puberdade, depois ela vai regredindo. Então, muitos dos casos a gente não precisa fazer absolutamente nada, que a gente tem uma regressão espontânea. Em outros, não, tá? Em casos mais agressivos, não. Então, normalmente a gente vê essas lesões multiloculares em região de ramo e ângulo de mandíbula, né? Bem expansiva. É um diagnóstico patognomônico que caracteriza a doença, tá?
Raramente a gente vai ver uma lesão unilocular, e até mesmo a gente levanta a possibilidade de unilocular, né? Porque é muito raro. A gente vai ver, pode acontecer da gente ver a absorção de raízes acontecendo, tá? Em alguns casos já foi relatado acometimento de costelas e não tem nenhuma alteração bioquímica acontecendo, tá bom? Aqui é uma imagem da internet, né, que mostra essa mandíbula totalmente, né, afetada, né? A gente vê aqui mandíbula, maxila, já em soalho de órbita, né, uma lesão extremamente agressiva. Então, normalmente a gente vê essa regressão acontecendo, mas como a gente falou, né, é uma doença imprevisível, né? A gente não sabe o quanto ela pode se expandir, o quanto ela pode causar de deformidade facial para esse paciente. Então, normalmente o que vai se fazendo é diminuindo os danos que podem acometer as crianças, né? Então, vai fazendo uma curetagem, um recontorno, uma ressecção parcial em alguns casos. A gente pode também utilizar, em alguns casos, como opção de tratamento, o uso de corticoides também, né? Pode, em alguns casos, com dentes impactados, a gente tentar uma exodontia, uma extrusão ortodôntica, né? Tentar diminuir os danos do querubismo, tá? E aí a gente vai entrar nas lesões fibroósseas, tá bom? As lesões fibrósseas, elas vão se caracterizar por um grupo de doenças que a gente vai ter o quê? Uma substituição desse osso normal por um osso, uma neoformação óssea, um osso mineralizado, tá? Então, a gente vai observar, né, sendo substituído por um tecido fibroso, tá? E dentro desse tecido fibroso, a gente vai ver uma neoformação óssea também acontecendo, tá bom? Então, dentro das lesões fibrósseas que a gente vai falar hoje, a gente vai falar da displasia fibrosa, da displasia óssea e de um tipo de fibroma ossificante, tá bom? Normalmente, elas são características muito parecidas, né, na histopatologia, então, para a gente conseguir fazer um bom diagnóstico das lesões fibrósseas, a gente tem que fazer uma junção das características clínicas, radiográficas e histopatológicas, tá? Então, a gente vai começar falando da displasia fibrosa. Ela vai ser, como a gente falou, como todas as displasias, a gente vai ver uma substituição do osso normal por um tecido conjuntivo fibroso, né? Pode acontecer dentro desse tecido conjuntivo fibroso uma neoformação óssea. Então, a gente vai ver ela acontecendo por conta de uma mutação em um gene específico, tá? Então, a gente vai ver essa mutação acontecendo. E uma característica da displasia fibrosa, ela pode acometer um osso, tá? Ou múltiplos ossos. No caso, quando a gente chama de displasia fibrosa monostótica, ela está acometendo um osso, ela vai estar limitada a um osso, diferente da displasia fibrosa poliostótica, que ela vai estar acometendo mais de um osso, tá bom? Então, a gente vê ela cometendo mais de um osso, como a gente já falou, né? Segunda e terceira década de vida. Não existe uma predileção de gênero, no caso da displasia fibrosa monostótica. A gente vê esse acometimento não só acontecendo nos ossos gnáticos, a gente vê em outras localizações também, como costela, fêmur e tíbia, tá? Principalmente nesses ossos longos também. Quando a gente vê a displasia fibrosa monostótica acontecendo, a gente vai ter vendo a maxila sendo mais afetada do que a mandíbula, e principalmente na região posterior, tá? As lesões mandibulares, né, como a gente já falou, normalmente o paciente ele não tem queixa nenhuma de dor, é um achado de radiografia, ou então quando ele começa a ter um aumento de volume que ele procura ajuda para tratamento, normalmente a gente vê esse crescimento sendo lento, tá bom? E a gente vai vendo os dentes permanecendo ali, eles não vão tendo mobilidade, tá? Os dentes vão permanecendo firme, né, dentro dessa massa óssea que vai se desenvolvendo. Aqui a gente vê exatamente na região de maxila essa imagem do Neville, tá? Lembrando que ela é monostótica, vai estar acometendo só um osso, tá bom? Essa é uma imagem da internet, né, de uma paciente também em maxila, ele pode chegar a grandes tamanhos, como a gente vê aqui, causando uma deformidade facial, né, um comprometimento estético considerável, tá bom? Então, radiograficamente, lembra, a gente vai fazer uma substituição de um osso por um tecido fibroso. Então, a gente vai continuar vendo essa imagem radiopaca e radiolúcida misturada. Então, a gente vai ver esse aspecto de vidro despolido, né? Muitas das vezes com pouca definição, com margens pouco definidas, tá? Acometendo. Então, a gente vai ver uma mistura de casos.
A gente vê uma expansão acontecendo considerável, como a gente viu aqui, tanto para vestibular quanto para lingual, né? Ou até um abaulamento na região inferior. A gente vê também um deslocamento do canal mandibular acontecendo, estreitamento do ligamento periodontal, né? Compressão de algumas áreas importantes, né? E a gente pode ver essa extensão acontecendo com o crânio. Esse é um caso nosso, né? De uma paciente com essa área radiolúcida, né, radiopaca, essa mistura, né, esse aspecto que a gente chama de vidro despolido, exatamente na região posterior de maxila, tá? Essa é uma imagem do Neville, né, que a gente já vê uma área mais radiopaca, tá bom? Também região posterior de maxila. Aqui, região posterior de mandíbula, que é a localização, né, que a gente também pode ver acometendo na displasia fibrosa monostótica. Já na displasia fibrosa poliostótica, é quando a gente tem 2 ou mais ossos envolvidos, tá? Normalmente são em pacientes jovens, né, crianças acometendo até os 10 anos. Existe uma pequena predileção pelo gênero feminino, tá? Pode acometer poucos ossos ou ser bastante extensa, né? Eles até falam, lembrem, né? Se a gente vai ter uma alteração naquele padrão, naquele trabeculado daquele osso, aquele osso não vai ter a mesma densidade que um osso normal, as chances de fraturas patológicas e dores podem ser mais comumente, então a gente pode observar, principalmente no fêmur, né, que a gente chama de bastão de Hocker, né, acontecendo. A gente pode ver em alguns casos, né, que a gente vê mandíbula, maxila, né, aumento de volume, né, assimetria facial, né, acontecendo muito comumente. Dentro da displasia fibrosa poliostótica, a gente tem 2 síndromes associadas, né? Algumas síndromes, desculpa, são 3 síndromes, mas as mais comuns que a gente vê é de Effingham-Lichtenstein, que a gente vê a displasia fibrosa poliostótica e também a pigmentação café com leite, que a gente já vai falar dela, e principalmente a que a gente conhece muito é a McNeil-Bright, que a gente vê a displasia fibrosa poliostótica, a pigmentação café com leite, né? Essa mancha café com leite, e a gente vê algumas endocrinopatias associadas a esse paciente. Uma característica da mancha café com leite, diferente da mancha café com leite presente na neurofibromatose, é que aqui na café com leite que a gente vê na McNeil-Bright, a gente vê uma borda irregular, lembrando a costa do Maine, diferente do que a gente vê na neurofibromatose, que a gente vai ver uma borda regular, lembrando a costa da Califórnia, tá? Entre as anormalidades endócrinas que a gente vê a precocidade sexual acontecendo, principalmente em mulheres, então a gente vai ver uma menstruação acontecendo antes né, nos primeiros anos de vida, né, antes do tempo, hiperparatireoidismo, né, acontecendo, hipertireoidismo, alguns crescimentos, algumas anormalidades dentárias também vão estar associadas a McNeil-Bright, como deslocamento, oligodontia, tá? Hipoplasia, hipomineralização de esmalte, tarodontia, alguma retenção de alguns dentes de tecido, e nas características histopatológicas que a gente chama, né, a formação desse tecido ósseo, né, a neoformação desse osso. Então a gente vai ver essas trabéculas que elas não se comunicam, né, essas áreas de trabécula de osso imaturo sendo formado nessa área, nesse estroma de tecido conjuntivo fibroso, tá? Então a gente vê que eles têm uma característica, né? Essas trabéculas que não se comunicam, que se parece uma escrita chinesa, tá bom? A gente vai aguardar, né, a estabilidade dessa doença, né? Normalmente ela vai ter, em alguns casos, uma regressão acontecendo espontânea, né? Até a maturidade, o crescimento dessa doença. A gente tenta sempre fazer um manejo conservador o máximo possível, mas em alguns casos a gente não tem como, dependendo do distúrbio estético, né, e o comprometimento funcional que esse paciente vai apresentar. Então tem que fazer uma remodelação desses pacientes. A gente vê em uma parte dos casos apresentando uma redução, né, desse crescimento, e a gente vê ele sendo um pouco mais crítico nos pacientes que têm McNeil-Bright, tá? E também aqui a gente não indica, né, o caso do tratamento com a radioterapia por conta da possibilidade dos sarcomas pós-radioterapia acometerem, tá bom? Além da displasia fibrosa, dentro das displasias ósseas, essa também é uma queridinha, tá? Igual a osteosclerose idiopática, que é a displasia cemento-óssea, tá? A displasia cemento-óssea ela vai acontecer nas áreas de suporte do dente, né? É a lesão fibroóssea mais comum que a gente mais vê.
Não se sabe ainda a sua origem, né? Ainda é muito discutida se ela é de origem do ligamento periodontal ou se a etiologia é por conta de uma remodelação óssea. A gente vai ver a displasia cemento óssea acometendo 3 tipos, né? Normalmente a focal, né? Então a displasia cemento óssea focal, ela vai ter uma predileção pelo gênero feminino, pacientes brancos, né? Média de idade e região posterior de mandíbula. Não tem nenhum aumento significativo, né? Não tem uma expansão óssea, então o paciente não vai ter nenhuma queixa. Então ela normalmente é descoberta no exame de rotina, tá? Então uma lesão única, pequena, né? A gente não vê lesões maiores do que 1,5 centímetros. Então, ela pode ser uma lesão radiolúcida, né? E com áreas de radiopacas e com halo radiolúcido, tá bom? A gente vai ver um padrão misto acontecendo nessas lesões, como a gente vê aqui, tá? Então, a gente vê áreas mistas se misturando, áreas radiolúcidas e áreas radiopacas, normalmente, né? Inicialmente, a gente vê uma lesão radiolúcida que vai se mineralizando e vai ter áreas radiopacas, então a gente vai ter outras áreas de neoformação, então a gente vai ver áreas, né, de transição se misturando aqui. Aqui também um outro caso para a gente, né, também de um acompanhamento de um paciente nosso, uma área radiopaca associada à raiz de um dente na região posterior, tá? Na displasia cemento óssea periapical, a gente vai ver essas áreas acontecendo na região anterior, tá bom? Aqui, como na displasia cemento ósseo florida, a gente vai ter uma predileção por pacientes melanodermas, também tem uma predileção pelo gênero feminino, né? Pacientes de meia idade, né? 40, hoje nem meia idade, né? 40 anos, paciente jovem, quase sou eu. 40 anos, esses pacientes, eles têm uma característica que é a vitalidade, né? Então, normalmente, o acidente é vital, né? Então, elimina a gente a possibilidade de uma lesão inflamatória. Então, ele vai estar no ápice de um dente normalmente inferior, né? Tem uma predileção. A gente vai fazer o acompanhamento. Então, a mesma coisa, a gente vai ver áreas de maturação óssea acontecendo em vários momentos, tá? Em pacientes melanodermas, tá bom? Então, aqui a gente vê na região anterior, né, áreas radiolúcidas, aqui mais radiolúcidas, né, ainda não radiopacas, aqui já áreas radiolúcidas associadas a áreas radiopacas em região anterior da mandíbula. Aqui uma área bem bonita, né, uma área radiopaca, num processo de maturação. Em algum momento, inicialmente ela era uma área radiolúcida, que agora a gente vê uma área radiopaca. E aqui a gente mais vê, né, também, a displasia cemento óssea florida, né, que é a queridinha da nossa clínica, né? O paciente vai apresentar várias lesões, normalmente também assintomáticas, a não ser que o paciente tenha tido uma infecção ali por uma manipulação, né? Às vezes o diagnóstico feito de forma inadequada é feito uma biópsia ali, né? A gente não faz só o diagnóstico radiográfico, então acaba manipulando aquele osso pode ter uma infecção secundária acontecendo, e a gente vê alguns casos de osteomielite, osteonecrose associados. Então, a gente também vai vendo essas áreas de maturação óssea acontecendo, tá? Então, a gente vai vendo essas áreas extensas, né? Áreas radiopacas e radiolúcidas, né? Que a gente vai sendo acometendo na displasia cemento óssea florida, tá? Aqui mais um caso nosso, né? Na região de mandíbula. Então, a gente vê aqui também, né, essas áreas radiopacas e radiolúcidas aqui também, né? Presente em ambos os, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, bem extenso. Aqui também, né? Nessa outra área em região de mandíbula, a gente também vai ver, né? Ela cometendo, são áreas sempre multifocais, tá? Normalmente a gente vê ela bilateral acontecendo. Então, normalmente a gente a gente consegue fazer o diagnóstico através do exame radiográfico, mas caso alguém tenha dúvida, né, na hora de fazer o diagnóstico, a biópsia pode ser indicada, né? Você tem que saber o que você está manipulando. Então, você pode fazer uma biópsia para o diagnóstico, mas normalmente a gente aconselha não manipular esse osso para evitar uma infecção secundária, né? Sabendo que a mandíbula também é um osso que tem uma vascularização menor, então normalmente a gente tenta trabalhar com esse paciente com a prevenção. Então, o máximo que a gente puder não manipular, né, esse osso, o máximo que esse paciente não precisar fazer nenhum tratamento odontológico mais extenso, para que você não precise manipular esse osso, seja um implante, seja um tratamento, uma extração. Então, sempre tentar trabalhar com a prevenção dentária desses pacientes, tá?
Quando não tem jeito, ou então ele está com a área infectada, a gente tem que manipular esse osso, né? Então, mas a gente tem bastante recurso, né? Lá a gente faz acompanhamento com muitos pacientes com osteomielite, a gente faz laser terapia, né? PDT nesses pacientes para que a gente faça o acompanhamento deles. O fibroma ossificante juvenil, ele é uma lesão distinta, né, do fibroma cemento ossificante, que a gente já falou na aula de tumores odontogênicos, né? A gente lembra que os tumores, que o fibroma cemento ossificante, ele vai ser de origem do ligamento periodontal, então por isso que ele está lá na aula de tumores odontogênicos, mas o fibroma ossificante juvenil, ele vai ter algumas características diferentes, tá? Por isso que ele está sendo abordado de forma separada. Primeiro a idade do paciente, depois a localização, tá? E o comportamento clínico dele. Então, a gente vai ver dois padrões acontecendo, o trabecular e o pissomamatoide, tá? Que é o mais comum da gente ver. Normalmente, ele tem uma ampla faixa etária e a gente vê mais comumente em crianças, né? Jovens e adultos jovens. Ele tem uma pequena predileção pelos homens, tá? Então, a gente vai ver o trabecular muito presente nos ossos gnáticos, o psemamatoide muito presente nos seios, né, e na região de órbita acontecendo. Tem uma predileção, tanto trabecular como o pissomamatoide, pela maxila, tá? A gente normalmente vê esse crescimento sendo lento, progressível, mas em alguns casos a gente vê um crescimento extremamente rápido e agressivo dos pacientes. Então, essa é uma paciente nossa, né, que chegou com essa queixa, que tem, se você olhar bem, só focando, a gente vai ver que existe uma pequena assimetria, né, na maxila de um lado para o outro, né? A gente consegue ver aqui pequeno. Normalmente essas lesões elas vão ser diagnosticadas no exame radiográfico, né, de rotina, né? Você vai ver um exame, uma panorâmica, tá? Eles, como é um crescimento lento, o paciente normalmente é assintomático. Quando a gente vê uma deformidade acontecendo, né, e dor ou parestesia, elas são geralmente incomuns, né? Acontecendo, geralmente os pacientes, quando eles chegam, eles não chegam assim. Então, aqui a gente vê esse caso, pelo exame físico intraoral desse paciente, o apagamento desse fundo de vestíbulo acontecendo, né, na maxila do lado esquerdo, tá bom? Importante a gente falar também que radiograficamente os fibromas ossificantes, juvenil, a gente também vai ver, então, por ser uma lesão fibroóssea, essa mistura, né, presente. Então, a gente vai ver áreas radiolúcidas com áreas radiopacas, né, com uma mistura de radiopacidade, também essa característica do vidro fosco, tá? Em alguns casos, a gente pode ver um padrão mais multilocular, lembrando o ameloblastoma, né, que a gente fala que são os favos de mel. A gente, nos casos das lesões mais agressivas, essa expansão, esse crescimento rápido leva um adegalçamento da cortical, até mesmo um rompimento dessa cortical, tá? A gente pode ocasionar, principalmente nessas lesões mais agressivas, deslocamento dentário, absorção de raiz, alteração no desenvolvimento dentário também acontecendo, tá? Então, aqui a gente vê dessa paciente essa massa esclerótica acontecendo aqui. A gente vê nessa massa uma área mista, né, de áreas radiolúcidas. Aqui tá radiopaca, né? A gente já não vê tanto uma área radiolúcida, né? Então, a gente vê uma área radiopaca, tá bom? Aqui a gente vê essa área, né? A gente vê por um exame de tomografia também, né? Essa área cometendo o seio da paciente, tá bom? Quando a lesão é pequena, a gente consegue excisar, né? A gente consegue fazer a curetagem. Essa paciente foi até engraçado, né? Na época da gente que a gente fez o diagnóstico, porque a gente achou que a cirurgiã bucomaxilo que acompanhava achou que ia ter que fazer uma incisão extraoral, mas ela conseguiu fazer toda a ressecção da lesão de forma intraoral, então a paciente não ficou com uma deformidade, era uma paciente jovem, muito vaidosa, né? Então a gente ficou com a preocupação de ter uma cicatriz, mas nem precisou, né? Graças a Deus conseguiu fazer toda a remoção, mas normalmente quando as lesões são mais agressivas, a ressecção acaba sendo mais ampla. Não se sabe se essa taxa de recidiva é alta dessas lesões, porque fica um remanescente da lesão, tá? Ou ela é realmente mais
ela é mais alta do que os fibromas cemento ossificante, né? Não sabe se fica ela não é totalmente curetada, então por isso que a taxa de recidiva ela é maior. A gente não tem nenhuma descrição dela de transformação maligna, né? Ou qualquer outra complicação. E aí a gente vai caminhando para o nosso final da nossa aula, né? Falar das nossas últimas duas lesões importantes, duas doenças importantes para a gente. O osteoma, tá? Ele é uma neoplasia benigna, né? Aqui a gente já vai ver né, de origem neoplásica, né? Uma formação neoplásica. Então, ele vai ser uma neoplasia benigna, composto de osso, tá? Esse osso, ele pode ser tanto um osso compacto quanto um osso esponjoso. Normalmente, a gente vê ele envolvendo principalmente a área crânio-facial, mas a gente pode acometer outras áreas, outras localizações, tá? Não só crânio-faciais. Ele normalmente acomete pacientes jovens. Nas localizações, quando a gente fala de ossos gnáticos, a gente vê a mandíbula com uma, né, predileção, principalmente na região de corpo e côndilo de mandíbula, tá? Quando a gente fala dessas lesões presentes em mandíbula em região de corpo e côndilo, a gente vê em regiões de molares e pré-molares. Menos comumente a gente vê no ângulo acontecendo. Normalmente são lesões solitárias, mas a gente pode ver elas múltiplas, que aí a gente vai falar que ela vai estar presente numa síndrome, que é a próxima doença que a gente vai falar. Dor, edema pode acontecer. Dependendo do crescimento dessa lesão, a gente pode ter impactação dentária, deslocamento dentário acontecendo e, obviamente, a deformidade também facial, tá? Quando a gente vê eles mais presentes em região de seio, pode acontecer, tá? Então, a gente pode ver em seio etimoidal, frontal também acontecendo. Elas normalmente também podem ser, a maioria das vezes é assintomática, em pequenos casos que a gente vê dor associada. Então, essa é uma imagem nossa, de uma paciente nossa, tá? Em região mais posterior, né? Em região próxima ao ângulo de mandíbula. Esse é um outro caso nosso de uma paciente que é recente, acho que foi do ano passado, se eu não me engano, que a gente estava em acompanhamento, né? A gente tinha aqui uma lesão, tinha uma possibilidade até mesmo de um cementoblastoma, né? Era uma hipótese diagnóstica também possível para essa lesão. A gente fez a remoção do dente da lesão, né? Esse dente foi descalcificado, ele foi enviado para o laboratório como essa biópsia foi feita no nosso curso de especialização, foi enviado para o laboratório de patologia oral da UFRJ e o diagnóstico foi de osteoma, tá? Então, a gente vai fazer excisão cirúrgica dessas lesões muito extensas, podem ocasionar uma deformidade estética. Quando a gente tem uma lesão pequena, né, e que não tem nenhuma queixa, a gente pode fazer um acompanhamento periódico, tá? E dependendo da localização que ele esteja, em côndilo ou alguma outra localização, às vezes a gente tem que fazer uma condilectomia, tá bom? Dependendo da localização. Raramente a gente vê uma recidiva. E quando a gente falar de múltiplos osteomas, a gente imediatamente lembra da síndrome de Gardner, tá? A síndrome de Gardner é uma doença rara que vai se caracterizar por pólipos intestinais. Além dos pólipos intestinais, a gente vê a presença dessas neoplasias, que são os osteomas. Também outras anormalidades, como lesões em pele, tá? Algumas neoplasias em pele são os cistos dermoides. Então, ela normalmente é uma variação da polipose adenomatosa familiar. Também ela é um traço autossômico dominante, com alta expressividade. Ela vai acontecer porque vai ter uma mutação em um gene, tá? Que é o APC, tá? Esse gene supressor de tumor. Então, consequentemente, se o gene vai estar mutado, ele não vai conseguir suprimir a formação desses tumores, tá bom? Então, ela vai se caracterizar por esses pólipos intestinais, né? A gente vai ver outras alterações acontecendo, né? Além da presença das alterações em pele que a gente vê. A gente pode ver a presença de lipomas, fibromas, né? Outros achados, né? E principalmente dos cistos dermoides, que é uma característica também dessa lesão. Então, entre as alterações crânio-faciais importantes para a gente
Na síndrome de Gardner, uma das características também é a presença dos dentes supranumerários, igual a gente falou na displasia cleidocraniana. Aqui está o QR Code de um artigo nosso da síndrome de Gardner. Esse é um caso da professora Mônica, que ela acompanhou desde que a paciente era uma paciente jovem, né, que tinha mais ou menos 8, 9 anos, se eu não me engano. Essa paciente chegou para ela com a presença dessa presença desses dentes supranumerários, e ela de cara falou: olha, essa paciente tem síndrome de Gardner, né? E falou: pode procurar fazer uma colonoscopia, e como pode, né? Quem vai acreditar num dentista falando que uma criança tem síndrome de Gardner, encontrar um pediatra doido que faça uma colonoscopia num paciente com síndrome de, né, uma paciente criança. E a professora Mônica salvou a vida dessa menina, né, porque ela já tinha pólipos displásicos, né, presentes nesse intestino. Então, ela hoje ainda é acompanhada pela gente, pelo serviço. Ela já está com 24 anos, 28, não sei, né, 26, não sei ao certo, ou acho que 20 e poucos anos, né? Ela tem os osteomas hoje, que é uma segunda alteração que a gente está em acompanhamento para que a gente consiga remover, que tem alguns que estão incomodando ela. Faz acompanhamento ortodôntico também, por conta da presença dos supranumerários. Ela teve algumas alterações dentárias, então ela faz o acompanhamento ortodôntico também. Então, a gente vai acompanhando esses pacientes com essas deformidades, tá? Então, o grande problema nesses pacientes da síndrome de Gardner é a malignização desses pólipos, né? É o adenocarcinoma. Então, grande parte desses pacientes vem a evoluir. Então, é um paciente que precisa ser acompanhado sempre. Ele precisa estar fazendo essa colonoscopia recorrente a cada ano, né? Com acompanhamento de mãos dadas. Como uma doença de herança genética, a gente sempre faz o aconselhamento genético desses pacientes, né? Olha, encaminha o geneticista para que eles saibam a possibilidade, né, de terem filhos também com a doença. As lesões em boca, né, os osteomas que estejam presentes nos ossos gnáticos, a gente aconselha a remoção, né, principalmente se ele tiver alguma outra lesão, como os cistos dermoides, epidermoides, que estejam ocasionando qualquer desconforto estético para esse paciente também. E caso ele venha a ter um dente incluso, impactado, né? E a gente pode ver muito associado também a presença de odontomas, a gente vai fazendo o acompanhamento, né, ortodôntico e dentário desses pacientes, tá bom? Então, vou parar aqui